Teologia Moral para Leigos. Padre Antônio Roio Marinho. A virtude teologal da esperança. A esperança cristã é uma virtude teologal, infundida por Deus na vontade, pela qual confiamos com plena certeza alcançar a vida eterna e os meios necessários para chegar a ela, apoiados no auxílio onipotente de Deus. A análise da definição nos dará a conhecer a natureza íntima dessa importante virtude. Uma virtude teologal, porque tem por objeto direto e imediato o próprio Deus, assim como a fé e a caridade. Infundida por Deus na vontade. A esperança, como hábito, reside na vontade, já que seu ato próprio é certo movimento do apetite racional em direção ao bem, que é o objeto da vontade, pela qual confiamos com plena certeza. A esperança tende com absoluta certeza ao seu objeto, não porque possamos saber com certeza que alcançaremos de fato a salvação eterna, a não ser por uma especial revelação de Deus, senão porque podemos e devemos ter a certeza absoluta de que, apoiados na onipotência auxiliadora de Deus, motivo formal da esperança, não se pode se apresentar nenhum obstáculo insuperável para a salvação. Trata-se, pois, de uma certeza de inclinação e de motivo, não de prévio conhecimento infalível, nem de evento ou execução infrustráveis. Alcançar a vida eterna é o objeto material primário da esperança. O objeto formal é o próprio Deus, enquanto bem-aventurança objetiva do homem, conotando a bem-aventurança subjetiva ou visão beatífica, e os meios necessários para chegar a ela. É o objeto material secundário, abarca todos os meios sobrenaturais necessários para a salvação, graças, sacramentos, auxílios, e mesmo os próprios bens naturais, caso possam nos ser úteis para consegui-la. E apoiados no auxílio onipotente de Deus. É o objeto formal, ou seja, o motivo da esperança cristã. A onipotência auxiliadora de Deus, conotando a misericórdia e a fidelidade de Deus às suas promessas. Não obstante, embora seja este o motivo próprio e formal da esperança, não há inconveniente que coloquemos também nossa esperança em certas criaturas, mas somente como causas secundárias e instrumentais que agem sob a ação principal de Deus. Tais são a humanidade adorável de Cristo, que foi o instrumento de Deus para a nossa redenção, a Santíssima Virgem Maria, a quem invocamos na Salve Rainha com o doce nome de esperança nossa, porquanto esperamos firmemente que, em sua condição de Mãe Nossa, de corredentora da humanidade e da medianeira universal de todas as graças, alcançar-nos-á de Deus a perseverança final e a felicidade eterna. Os santos e bem-aventurados do céu, por sua poderosa intercessão, e até os próprios méritos que contraímos e as boas obras que praticamos sob o influxo da divina graça. Mas todos esses motivos secundários devem se subordinar inteiramente ao auxílio onipotente de Deus, que é o motivo próprio e formal da esperança como virtude cristã e teologal. Propriedades da esperança. As principais são 3: honestidade, sobrenaturalidade e certeza. Honestidade. Negaram-no Calvino, Baio, jansenistas, kantianos, etc., ao afirmarem que qualquer ato de virtude realizado pela esperança do prêmio eterno é egoísta e imoral. Porém, consta o contrário. Primeiro, pela Sagrada Escritura, na qual com frequência o justo é animado à prática da virtude, colocando-se diante dele a grandeza da recompensa. 2. Pelo magistério da Igreja, que condenou expressamente repetidas vezes a doutrina contrária. 3. Pela razão teológica. Uma coisa é desejar algo para nós, e outra muito distinta é desejá-la por nós. Quando desejamos uma coisa inferior, por exemplo, o alimento material, desejamos-la para nós e por nós. Diferente disso, quando desejamos a Deus com a esperança cristã, desejamos-lo como um bem infinito para nós, mas não por nós, ou seja, por causa ou em razão de nós, senão por Ele mesmo. Deus não é objeto da esperança como meio para o fim, senão como perfeito para o imperfectível. Somos nós o que nos ordenamos e subordinamos a Ele com a esperança cristã, não Ele a nós. Sobrenaturalidade. A esperança cristã é uma virtude estritamente sobrenatural, tanto por seu princípio, a infusão divina, como por seu fim, a bem-aventurança eterna, como por seu próprio objeto formal, os auxílios sobrenaturais de Deus. A certeza. Explicamos isso ao analisar a definição da esperança. Tem de si uma certeza firmíssima na ajuda onipotente de Deus. Se nós não colocamos obstáculo à graça, podemos estar certíssimos de que alcançaremos a salvação eterna, já que o auxílio de Deus não pode faltar. Mas, como não podemos estar certos de que não colocaremos obstáculo à graça, a certeza da esperança se resolve, como dissemos,
em uma certeza de inclinação e de motivo, não de prévio conhecimento infalível, nem de evento ou execução infrustráveis. O temor e a esperança. Como acabamos de dizer, a esperança, ainda que seja uma virtude firmíssima e segura por parte de Deus, é insegura por nossa parte, já que podemos ser voluntariamente fiéis à graça e comprometer nossa salvação eterna. Precisamente por isto, a esperança está intimamente relacionada com o temor. E por isso, entre os dons do Espírito Santo, Santo Tomás não vacila em atribuir à esperança o dom do temor. Vejamos, pois, brevemente a natureza do temor e seus diferentes tipos. Em geral, o temor é um movimento de apetite sensitivo e irascível procedente de um mal que ameaça cair sobre nós. É uma consequência do amor, ou seja, pelo perigo de perder o objeto amado, ou da esperança, pela possibilidade de não alcançar o que desejamos. Daí que o temor se relaciona intimamente com a esperança, mantendo-a em seus justos limites contra a presunção, e a esperança modera o temor para que não incida no desespero. Pecados opostos à esperança. Os principais são dois, um por falta, o desespero, e outro por excesso, a presunção. A eles se deve acrescentar a omissão dos atos de esperança quando estão preceituados na forma que acabamos de explicar, o apego excessivo às coisas deste mundo e o desejo desordenado do céu. Vamos examiná-los brevemente, um por um. O desespero. Do ponto de vista teológico e em sentido estrito, entende-se por desespero a renúncia voluntária à bem-aventurança eterna por considerá-la impossível de alcançar. Distingue-se duas classes de desespero, positivo ou perfeito e privativo ou imperfeito. A primeira é que acabamos de definir, a segunda coincide com certa pusilanimidade da alma, que produz certo abatimento e como que falta de confiança em salvar-se por causa das tentações do demônio ou das dificuldades na prática da virtude. O desespero positivo perfeito é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. A razão é que injuria gravissimamente a Deus, negando ou colocando em dúvida sua inefável misericórdia. E é pecado contra o Espírito Santo, porque aquele que incorre voluntariamente nele recusa ipso facto os meios que poderiam conduzi-lo ao arrependimento e à salvação. Esse pecado é gravíssimo, como dizia Santo Isidoro. Cometer algum crime é a morte da alma, mas desesperar-se é descer ao inferno. O desespero positivo perfeito não admite de si pequenez de matéria. Poderia ser venial tão somente por imperfeição do ato, falta da suficiente advertência ou consentimento. Já o desespero privativo imperfeito, na maior parte das vezes, não passa de simples pecado venial. A razão é que, na maior parte das vezes, esse abatimento ou pusilanimidade do ânimo procede de tentação do demônio contra a vontade da alma, ou de melancolia e pessimismo temperamental, ou de uma enfermidade ou transtorno patológico. Ou seja, de causas involuntárias que na realidade são rechaçadas. Santo Tomás prova admiravelmente que o desespero procede de dois pecados capitais, a luxúria e a assídia. Por quê? A luxúria e demais deleites corporais afundam o homem cada vez mais no lodo da terra e produzem em sua alma o fastio das coisas espirituais e ultraterrenas. A assídia, ou preguiça, abate fortemente o espírito e lhe tira as forças para continuar a luta contra os inimigos da salvação, levando-o, por esta razão, a desesperar de consegui-la. A presunção. Como vice o pecado oposto por excesso à esperança, a presunção é a confiança temerária de obter a salvação da alma por meios não ordenados por Deus. Distingue-se duas classes principais de presunção, a herética e a simples. A herética é aquela que inclui um erro contra a fé. São três suas formas principais. A pelagiana, que presume obter a bem-aventurança pelas próprias forças naturais, sem a ajuda da graça. A luterana, que espera tudo da fé, sem as boas obras. A calvinista, que espera a salvação pela predestinação absoluta de Deus, com boas ou más obras. A presunção simples é aquela que definimos mais acima. A presunção herética é um pecado gravíssimo em toda a sua extensão e, por esta razão, não admite pequenez de matéria. A razão é que qualquer forma que se possa apresentar desfere gravíssima injúria à divina justiça. Não obstante, deve-se notar que, como muitos luteranos e calvinistas estão de boa fé no erro, sua presunção não passa de simples pecado material. A presunção simples é em si pecado grave, mas admite pequenez de matéria. A razão é a mesma. Esse tipo de presunção envolve também grave injúria à divina justiça e causa grave dano à alma. São vários, não obstante, os graus de gravidade, segundo o tipo de presunção de que se trate. E assim, é pecado gravíssimo pedir ou esperar a ajuda de Deus para cometer um pecado ou fazer alguma coisa ilícita. Mas não seria pedir a ajuda de Deus para escapar das consequências do pecado já cometido.
por exemplo, para não cair nas mãos da polícia. É pecado grave apoiar-se na misericórdia de Deus para pecar tranquilamente ou para aumentar o número de pecados, pensando que Ele da mesma forma nos perdoará 10, 20 ou 40 vezes. Mas cabe distinguir um duplo aspecto nesse tipo de presunção, e assim, caso se peque com a intenção de perseverar depois no pecado, esperando salvar-se de qualquer maneira pela misericórdia de Deus, comete um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo, porque pressupõe um grave desprezo da graça de Deus que levaria o pecador a sair do estado de pecado. E, caso se peque por fragilidade ou paixão, confiando na misericórdia de Deus, mas com o propósito de se arrepender em seguida e confessar o pecado, comete um grave abuso contra a divina misericórdia. Pecado mortal, caso se trate de matéria grave. Mas o pecado é menor que no caso anterior, porque pressupõe uma vontade menos aferrada ao pecado. Assim o ensina expressamente Santo Tomás de Aquino, e é a doutrina corrente entre os moralistas. Por fim, é pecado de presunção esperar a ajuda de Deus por meios extraordinários. Por exemplo, um milagre. Ainda que se possa pedi-lo humildemente com inteira submissão à vontade de Deus. Por exemplo, os enfermos em Lourdes ou em Fátima. Ou sem fazer de nossa parte as devidas diligências. Por exemplo, o pregador que sobe ao púlpito sem preparar-se, tendo podido fazê-lo, confiado na ajuda de Deus, que não costuma conceder aos preguiçosos. Ou para coisas que ultrapassam a ordem normal de sua providência. Por exemplo, para converter o mundo inteiro ou alcançar uma glória semelhante a de tal ou qual santo. Mas todas essas presunções não costumam passar de pecado venial, porque, mais que de verdadeira presunção, costumam proceder de leviandade, vaidade, ignorância e preguiça.